Dezembro já está batendo na porta, fim de ano chegando e começa aquela sensação que todos estão correndo contra o tempo, não é mesmo? Mas o que fazer com esse sentimento de metas e desejos não cumpridos ao longo do ano? Calma, que agora a psicóloga Larissa Antunes está conosco para ajudar nessa ansiedade e entender um pouco mais esse sentimento de fim de ano. Larissa, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui no Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Larissa, por que chega nessa época, a gente olha ali as listinhas que a gente fez em dezembro do ano passado, em janeiro, e começa a ter aquele sentimento de frustração, de não conseguir fazer nada? Então, primeiro de tudo, é muito normal, né? A gente se sentir frustrado quando a gente vê que a gente não realizou algo que a gente queria muito, desejava muito, né? Ou que a gente tem alguma expectativa. Mas é bem comum também a gente ir para um lado de atribuir isso a uma falha, né? Uma sensação de que a gente falhou. Mas isso acaba levando para uma avaliação bem negativa e muitas vezes tem muitos fatores externos que estão envolvidos, né? Coisas imprevisíveis que aconteceram ao longo do ano e que influenciam a gente não ter realizado e não só uma questão pessoal. Tem alguma questão psicológica que também contribui para esse abandono da meta? Muita gente, o mais comum acho que é, vou para academia, vou ser mais saudável. E começa a esfriar, a pessoa abandona, isso também ajuda nessa questão de outras metas? Sim, é muito comum, mas isso tem muita relação também com o tipo de meta que a gente coloca, né? Às vezes a gente estabelece algo muito idealizado e a gente não planeja como executar, né? Então, às vezes, no momento da execução, a gente vai ver que é muito complicado, é muito difícil ou não tem sentido com a nossa rotina, com o nosso contexto. Então, aí acaba vindo sentimentos, né, relacionados à incapacidade de realizar ou aquela ansiedade de querer que aquilo se realize logo, né? E aí a gente vê que vai demorar, então acaba desanimando, desistindo mais fácil. Sobre essas metas realistas, a gente sempre diz, né? Sonhar pouco ou muito custa o mesmo preço, mas a gente tem que adaptar a nossa realidade. Agora que chega dezembro, janeiro de novo, a gente vai fazer as metas, o que a gente precisa cuidar e pensar? É muito importante que a gente consiga planejar metas que sejam mais objetivas, né, e mais específicas. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas colocarem, eu quero emagrecer, né, mas elas não definem como nem quanto, né. Então, assim, quanto mais específico for, por exemplo, 2 quilos, 5 quilos, e o planejamento de como executar isso, mais realista fica essa meta, né, e mais fácil realmente de eu atingir do que se eu colocar algo muito generalista e aí fica mais fácil eu me perder ou me frustrar de ver que aquilo não está acontecendo, né? Ou esperar algo ali muito imediato e que não vai vir, né? E qual a importância da gente, eu digo a gente porque eu também tenho essa dificuldade na hora de colocar metas, de mudar de rota. Eu queria tal coisa em janeiro, mas agora a vida já mudou, já aconteceram imprevistos. Como a gente faz para mudar de rota e não se culpar também? Acho que é muito importante avaliar como está a nossa vida no momento, né? Nosso contexto atual, se está alinhado com essas metas, e é muito importante a gente conseguir fazer esse redirecionamento, né? Estabelecer metas também curto, médio e longo prazo ajuda muito, né? Porque aí a gente sabe que metas de curto prazo são mais fáceis de a gente realizar, independente ali do que acontece, e as de longo prazo elas vão sofrer interferência direta aí de acontecimentos inesperados que acontecem ali, né? E que vão mudar, interferir ou dificultar até a realização. E aí a gente precisa adaptar. E quando a gente está focado mesmo, esse período de mudança de ciclo, aniversário e fim de ano, que é o que estamos falando agora, ele realmente pode impulsionar a gente psicologicamente para mudar de vida, mudar de rotina? Pode sim, pode ser um fator bem positivo, né, na mudança, de a gente desejar coisas diferentes para o próximo ano, mas sempre com esse cuidado, né, de não colocar algo realmente muito idealizado e colocar algo que está dentro do que é possível fazer, né, e é possível executar, porque isso vai dando aquela sensação de que eu estou conseguindo realizar, mesmo que demore, né, entendendo que às vezes vai ser mais demorado mesmo, mas o mais importante é realmente fazer um plano de execução para atingir as metas do que as próprias metas em si.
E tem alguma dica para a gente não cair no automático ao longo do ano? Porque eu percebo às vezes que em janeiro a gente começa com tudo, querendo mudar, ir para academia, ter a vida saudável. Aí passa fevereiro, março, já começa a entrar no automático. Tem como fazer a cabeça não entrar nesse automático? É bem importante sempre reavaliar as metas, né? Então, assim, às vezes as pessoas anotam ali, né, numa agenda ou algo assim, mas esquecem, né? Abandonam. Só vão olhar lá no final do ano. Então, é bem importante que a pessoa sempre pegue, né, para dar uma avaliada, ver o que ela já está conseguindo fazer, o que ela esqueceu, o que ela pode, né, mudar ali para ela começar a ir em direção a realmente o que ela quer e o que ela busca. E em questão a procrastinar essas metas, como isso também pode afetar e depois trazer esse sentimento de impotência, de não conseguir? Isso é muito comum, né? Mas isso tem bastante a ver realmente ali com o tipo de meta que a gente faz. Então, quanto mais difícil ou idealizada essa meta, mais fácil a gente procrastinar, né? Então, é bem importante a gente fazer metas fáceis de atingir, assim, em etapas, digamos assim, dividir em etapas, o que eu posso fazer por primeiro, ou mais fácil, primeiros passos em direção a essa meta, que é muito mais seguro, digamos assim, para a gente se manter em busca dessas metas do que se a gente só, né, olhar para aquele resultado final e aí fica bem mais difícil, mais fácil a gente cair nessa procrastinação e abandonar a meta aí ao longo do ano. E Larissa, agora que a gente começa a reavaliar, a olhar o que a gente quer levar para o próximo ano, ainda dá tempo, né, da gente pegar essas metas de 2024 e levar para 2025. E quais são as dicas aí, resumindo tudo que a gente abordou, para o pessoal colocar essas metas em ação? É bom a gente escrever, colocar imagens, como fazer aí? Escrever é bem interessante, né? A pessoa fazer ali uma listinha, né? Aquela que a gente diz clássico ali, fazer as listas, né, das metas. Sempre com esse foco, né, numa questão mais realista mesmo, o que é possível realizar. Dividir em etapas mesmo, né? Pensando em o que eu preciso fazer para mim atingir essa meta, para transformar em algo mais realista, objetivo, específico, né? E também rever as metas antigas, com um olhar mais, digamos assim, de entender o que aconteceu para aquilo não ter sido realizado, o que influenciou e não atribuir só uma questão de falha, né, ou um sentimento ali de incapacidade que aí acaba desanimando, né, e fazendo a pessoa meio que desistir. Com certeza, Larissa, muito obrigada pelas dicas e fique-se alerta, né, para o pessoal de casa colocar as listinhas ali no papel, reavaliar o que vale, o que não vale e se olhar com mais carinho. Isso aí. Muito obrigada.